Então, o que você tem que fazer? Como eu faço, não é o que você tem que fazer, mas é como eu faço. Eu crio o cara. Então, a primeira coisa é a ideia. Eu crio o que eu quero que o personagem vá representar. A partir daí, eu começo a construir tudo desse personagem. Um exercício muito legal que você pode fazer, uma coisa que eu aprendi nas minhas oficinas, tanto com o Bruno Zeni e com o Roberto Tadei, que foram dois grandes professores, eu tive outros, mas esses dois focaram muito nisso, são duas coisas. Você criar os objetos do seu personagem, mesmo que você não vá falar. Você está criando uma mulher, como é a bolsa dessa mulher? O que tem na bolsa dela? Pensa nisso. Como é o carro dessa pessoa? Ou ele não tem carro? Como é o apartamento? Eu te digo uma coisa, eu criei a minha história, Os Filhos da Queda, é ambientado em São Paulo. Se você entrar no carro comigo, eu te mostro onde todos esses personagens moram. Eu sei aonde eles moram, eu sei como é o apartamento deles, eu sei qual é o prédio, o bairro e tudo mais. Precisa, eu descrevi, eu coloquei o endereço de cada um deles? Não. Entendeu? Mas eu sei. Eu sei como é. O personagem tem um gosto, por exemplo, pelo carro. Como é esse carro? Por que ele tem esse gosto? Entendeu? Cria o máximo possível desse personagem. Coisas que você precisa ter no seu personagem o caráter dele. A personalidade dele. O que é o caráter? O que ele acha certo e errado. Até onde ele vai fazendo uma coisa ou não. Todo esse tipo de coisa. A personalidade dele, como ele é. Ele é um sujeito legal, ele é um sujeito simpático, ele é tímido, ele é galinha, ele é nobre. Tudo isso tem que ser desenvolvido sobre esse personagem. Ok? O que o motiva? Isso é essencial. O que motiva o seu personagem a ser o que ele é? Tá? Pontos fortes do seu personagem. Coisas que você gosta de mostrar. E aí entra outra coisa importantíssima. Fraquezas. Ah, mas eu não quero que meu personagem tenha fraquezas. Vamos voltar pro Jorge? O Jorge é um policial honesto. Esse é o grande ponto forte dele, mas talvez seja o ponto fraco também. Essa honestidade excessiva pode prejudicá-lo, por exemplo. Vamos voltar pro exemplo que eu falei. O amigo dele fez uma coisa errada e sem querer matou uma vítima. Se ele é honesto da maneira que você quer retratar, essa é a hora de você mostrar o dilema e a honestidade dele vir acima até da amizade e da lealdade. Percebeu? Por mais que a honestidade seja a característica forte dele e a nobreza dele, a honestidade acabou de se tornar também a fraqueza dele. Você usou o ponto forte como ponto fraco e ainda assim conseguiu dar uma característica importante para o personagem. Ou mais legal ainda, ele pode ser extremamente honesto, extremamente tudo e infiel com a esposa. Ah, mas como? Como? Pensa no raciocínio dele, na lógica dele para chegar a esse ponto, entendeu? Você colocou uma característica que inclusive talvez desagrade muitas vezes o leitor. E isso é legal. O leitor gosta de às vezes se incomodar com um personagem. Entendeu? Vamos falar do Frodo. O Frodo é um cara super legal e tudo. Vai mais spoiler agora. Ele vai um cara super legal, mas ele não consegue resistir ao anel. No final ele vira e fala, o anel é meu! Não vou queimar o anel. E ele perde o dele, e ele sente essa dor e ele precisa ir embora porque ele não consegue se livrar do anel. Olha só que coisa interessante. E o Tolkien passa 3 livros desenvolvendo exatamente essa queda do Frodo. Isso é uma coisa interessante também. O Rei Arthur, nas crônicas do Arthur, como eu falei, ele é um personagem fantástico, mas você percebe que ele é um cara que gosta do poder. E isso até o ferra. São os detalhes importantes. O Dervel tem uma grande lealdade. Só que isso até entra em problema, entra em atrito, quando o Arthur não reage como ele acha que deveria reagir. Uma coisa legal que você pode fazer para exatamente desenvolver isso melhor como você está contando essa história? Está saindo em primeira pessoa? Está contando, por exemplo, através dos olhos desse personagem? Então tá bom. Escreve uma cena, pega essa cena e coloca em outra pessoa. Então vamos dizer que você está contando a cena, por exemplo, aqui vamos voltar para o Jorge, exatamente do momento em que o amigo dele faz a bobagem. Você escreveu a cena, que é essa aqui, a cena do seu livro. Legal. Pega essa cena e vamos pegar o amigo dele, exatamente o cara que fez a bobagem, e conta isso através dos olhos dele. Olha para o Jorge de outro ângulo. Isso vai te dar uma profundidade muito maior, uma tridimensionalidade no seu personagem que você vai sentir detalhes. Outra coisa muito legal para transformar o seu personagem em tridimensional. Manias. Eu vou dar um exemplo clássico. Wolverine. Legal? Wolverine é um cara baixinho, com garras de adamantium, um mutante com poder de regeneração. Pronto. É isso que é o Wolverine? Não, o Wolverine é o cara que fuma. E aí, guri, ou kiddo, como ele fala no inglês. Percebe? A ceninha clássica das 3 garras, ele abaixa.
aquela personalidade marcante e chata dele, mas ao mesmo tempo, né, ele é todo insuportável, mas ele tem aquela cara, aquele detalhe bonzinho dele. Isso é uma característica que é importante do personagem. Um cacuete, por exemplo. O personagem sempre vira e fala, entende? Sabe pela entende? É bem isso. Ou, que o Silvio Santos é um criador de personagens. O próprio Silvio Santos é um personagem do Abravanel, entendeu? Isso é importante, você colocar uma característica marcante nesse personagem, um jeito dele falar, por exemplo. Isso sempre pode se tornar algo legal. Ou um jeito de agir, tá? Sempre pensa nisso, dá uma cor no seu personagem. Mesmo que ele seja inteiro negro, coloca um toque de branco ou de roxo, entendeu? Totalmente branco, coloca um pinguinho, nem que seja amarelo, nem que seja creme. Mas coloca uma cor no seu personagem, você não vai se arrepender disso. Vai ficar muito legal, pode apostar. E finalmente, uma outra coisa que a gente tem que falar é o antagonista. O antagonista é o vilão. Uma boa história precisa também de um vilão. Lembra sempre disso. Não adianta você fazer um mega personagem e não ter alguém que vá se opor a isso. Também tem que ser interessante. Não adianta você simplesmente fazer o Faralax do filme do Lanterna Verde, um vilão vazio. Isso não é bom. Sempre pensa num vilão grandioso. Um vilão também tem que ter uma característica, tá? Pensa sempre nisso. Isso é muito importante também. Eu vou agora sugerir para vocês uma atividade, um exercício. Você vai pegar ou o Jorge, que a gente já usou aí nesse exemplo, esse policial e tudo mais, ou você vai desenvolver um personagem e você vai escrever uma cena pequena sobre ele. Você vai escolher qual narrador você vai escolher essa cena. Se você vai contar a história do próprio ponto de vista do personagem, onde o personagem vai fazer tudo e tal, não sei o que. Eu fui, eu andei, eu peguei, eu aconteci, ok? Ou você vai falar, o personagem andou, ele caminhou, ele foi, ele virou, beleza? Primeira pessoa, eu. Terceira pessoa, de fora. Depois que você acabar essa cena, você vai escolher o contrário. Se você fez o primeiro com eu, com primeira pessoa, eu andei, caminhei, o segundo ponto de vista vai ser exatamente da terceira pessoa, ok? Ele andou, ele caminhou, etc e tal. E você vai pegar uma bolsa, o armário, o carro, você vai escolher algo que tenha muita característica deste personagem e você vai descrever tudo isso. Tudo bem? A gente se vê, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aí conseguindo ir atrás. Lembra sempre que escrever é sentar e escrever e a gente se fala.